Salário maternidade com apenas uma contribuição ao INSS, quem tem direito em 2026? Bom, nós voltamos aqui com vídeos no canal. Eu sou a doutora Tayane Lima Faria, advogada especialista em benefícios do INSS. E hoje eu vou contar aqui para vocês, hoje nós vamos conversar sobre o salário maternidade, quem tem direito em 2026, como você, mulher, pode fazer, o que você pode fazer para você ter direito. Nesse vídeo eu vou explicar quando que é possível receber o salário maternidade, quais são os requisitos. Nós vamos ver que depende de algumas especificidades aqui do caso, tá? Quem realmente tem direito e também erros que podem fazer você perder o seu benefício. Eu tô aqui com o meu roteiro. Fique aqui também nesse vídeo que eu vou demonstrar alguns exemplos práticos que podem facilitar aí na hora de você que está vendo esse vídeo decidir e alcançar o seu benefício, ok? Então, uma das dúvidas mais comuns que eu recebo hoje, que nós temos, inclusive eu atendi duas clientes na semana passada que tem direito, que já tinha direito ao salário maternidade, mas nem sabia da mudança da lei. Então a mulher, geralmente ela pensa, nossa, eu descobri minha gravidez e agora? Será que eu vou ter direito ao salário maternidade? Será que eu ainda posso receber? Mas muitas vezes tem até estudantes, pessoal, que não sabem que têm direito ao salário maternidade. Então, assim, durante muitos anos existiu uma exigência legal que era da carência de 10 meses de contribuição. Então, para você pedir o salário maternidade, para você pedir esse benefício e ter êxito, você tinha que ter esses 10 meses de contribuição. Mas o STF derrubou essa carência, E isso fez com que muita gente nem soubesse do assunto, Então é uma decisão que nós tivemos no STF que derrubou essa carência. Então isso significa que qualquer pessoa, se a mulher ela tiver apenas uma contribuição, ela pode automaticamente requerer o benefício. E agora nós tivemos também uma outra atualização que foi excelente, que o INSS vai ter 30 dias para conceder o benefício, Então é um benefício que ele é rápido, então por isso que você não pode perder o seu direito. Mas existem alguns requisitos. Então eu vou falar para vocês agora aqui no meu roteiro o que é o salário maternidade. O salário maternidade ele é um benefício que é pago pelo INSS para a assegurada que vai se afastar por razão do parto, de adoção. Também inclui a guarda, o natimorto e o aborto não criminoso. Tem muita mulher que às vezes acontece, sofre um aborto, mas não pede o salário maternidade. Mas se você sofreu um aborto, desde que não seja criminoso, você tem direito também ao salário maternidade. E ele é um benefício que ele vai ser pago por 120 dias, que vai garantir uma renda durante esse período. E eu posso dizer que eu tenho um filho de 3 anos, que o salário maternidade me ajudou muito na época, porque principalmente quando a gente trabalha, às vezes você tem aquela segurança. Quando você ganha neném, você já começa a sentir as mudanças, Principalmente no meu caso, que eu não tinha filho, o que aconteceu? Eu achava, acho que toda mulher já passou por isso, como toda mulher que é mãe, eu achava que a minha vida ia continuar normalmente após eu ganhar o meu filho. E depois eu percebi que não, que hoje eu vivo muito mais na rotina do Caleb do que ele na minha rotina. Porque eu escolhi, eu optei por ser uma mãe presente. Então, assim, a gente acha, que não vai acontecer nada, que tá tudo bem. Mas quando a gente ganha o filho, a gente percebe que o salário maternidade faz sim muita falta, Te dá uma tranquilidade durante aqueles meses que você vai se adaptar a essa nova rotina. Por isso, não perca o seu direito. Então, quem pode receber o salário maternidade? Empregadas com carteira assinada, empregadas domésticas, seguradas facultativas, as contribuintes individuais, tem também aquelas trabalhadoras autônomas e as seguradas também especiais, como as trabalhadoras rurais. Então, se você trabalhou na roça ou se você trabalha na roça, você também tem direito.
E é muito importante você procurar um advogado, porque cada segurada tem as suas peculiaridades do caso específico, tá? E agora, então, nós vamos para a questão da única contribuição. Bom, muitas pessoas às vezes até já ouviram falar que basta você fazer uma contribuição para receber o salário maternidade, mas nós precisamos ter um pouco de cuidado. O que acontece, como eu falei no início do vídeo, é que antes a lei exigia uma carência de 10 meses, então hoje não temos essa carência mais. Mas você precisa procurar um advogado porque essa contribuição, ela tem que ser válida, ela tem que ser devidamente recolhida, eu anotei aqui. Eles vão verificar se no momento do parto foi feita essa contribuição, né? E se também não houve o recolhimento de uma forma irregular, né? Por isso que muitas vezes a análise vai depender de uma análise individual. E agora nós vamos para alguns exemplos práticos. Eu vou contar aqui para vocês que eu tive duas clientes bem recentes, que elas já inclusive começaram a receber, e uma delas inclusive é estudante. Então, como que acontece? No caso dela, ela era estudante, mas ela tinha direito ao salário maternidade com apenas uma contribuição. Nós fizemos a contribuição na data do parto, conforme a lei determina, e por isso que precisa da análise do advogado. E ela recebeu super rápido, né? E aí, inclusive, ela recebeu os atrasados. Então, quando ela foi no banco, demorou um pouquinho para sair, mas quando ela chegou lá, já estava 2 meses depositado e ela recebeu. Inclusive, as próximas também parcelas vão ser pagas super rápido, já tem até previsão lá na conta dela. E ela já, inclusive, fez a quitação aqui com o escritório. Então, vamos para o primeiro exemplo que eu anotei aqui. A Maria trabalhava informalmente, ela não tem registro na carteira e ela acha que ela não tem direito ao salário maternidade, mas ela tem, né? Então, ela pode realizar uma contribuição para poder ter direito ao salário maternidade. Exemplo número 2. A Joana, ela era empregada com carteira assinada, mas ela foi demitida durante a gravidez. Mesmo que ela foi demitida, ela pode continuar sendo protegida, porque como ela estava com a carteira assinada, a gente tem o chamado período de graça. Então, quando você está com a carteira assinada, você tem um período de graça, que é a extensão da carência. Então, você não perde o direito ao benefício. Por quê? Porque a lei vai estender a sua qualidade de segurado ali por no mínimo 24 meses. Então, você tem direito ao benefício também. E o exemplo número 3, a Ana, ela fez um pagamento depois que ela descobriu que ela estava grávida. Mas aí, nesse caso, ela vai precisar da ajuda de um advogado. Por quê? Porque o certo seria ela contribuir na data do parto, ok? Então, nesse caso, no último caso, se ela não procurar um advogado e fizer essa contribuição, mesmo que ela estava grávida ali, ela fez uma contribuição, pode ser que ela não tenha direito ao benefício. Então, foi o que eu falei, né? Existem erros que te levam à negativa. Por exemplo, fazer recolhimento sem orientação do advogado, que eu anotei aqui, perder a qualidade de segurada, informar dados incorretos no INSS, deixar de apresentar os documentos, né? Então, por isso que antes de você recolher as contribuições, é importante você verificar o seu caso com um advogado. Eu queria falar aqui uma questão sobre isso, que eu acho que tem a ver também, que não, na verdade não é, às vezes acontece muito, mas é na aposentadoria por idade. O que acontece? Hoje em dia, as pessoas acreditam que elas podem entrar com pedido sozinhas, né? Que elas podem recolher, que elas podem ir lá no INSS, pode recolher, pode entrar com benefício sozinha. Mas o que acontece? Nós que somos advogados, eu principalmente, assim, eu não importo se o cliente falar, eu vou lá e vou fazer o benefício sozinho, eu não importo. Mas esses dias aconteceu um fato muito chato, porque eu tinha uma cliente que ela era extremamente correta, ela nunca fazia nada sozinha, ela sempre me procurava, sempre entrava em contato, e ela faleceu. E o marido dela precisava requerer a pensão por morte. A filha dela logo foi lá
e pediu o benefício no meu INSS. Até aí nós sabemos que o meu INSS, o Gov, ele está disponível para a população. Qualquer pessoa pode entrar. Mas o que acontece? E aí o que aconteceu? Quando você entra com o pedido sozinho, você pode perder muitas vezes o seu benefício. Tem vezes que você pode até, por um erro, ter uma negativa. Então, às vezes, o barato, ele sai caro. A pessoa, ela acha, eu não vou pagar o advogado, mas o barato acaba saindo caro e ela perde o seu benefício à toa, né? Às vezes acontece também em outros tipos de aposentadoria. Então, se você for requerer o seu salário maternidade, entre em contato com um advogado e não perca tempo, também não perca o seu direito, porque às vezes erros podem fazer com que você perca o benefício. Bom, agora que você sabe tudo sobre o tema do salário maternidade, com apenas uma contribuição, né? Você sabe que você precisa requerer o seu benefício. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com outras mulheres que precisam saber dessa informação. Eu sou a doutora Tayane Lima Faria, advogada especialista em benefícios do INSS. Lembre-se, o seu direito não é favor, é lei. E não se esqueça de curtir esse vídeo e comente aqui embaixo se você já fez alguma contribuição, se você está grávida ou se você conhece alguém. Compartilhe esse vídeo e não deixe de se inscrever aqui no canal, porque toda semana nós temos vídeos aqui, tá certo? E eu te espero no meu próximo vídeo. Um abraço!